Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a Transmissão Paulista, uma empresa muito focada em dividendos e que muitos holders gostam de ter lá na carteira. Por isso, vou falar um pouquinho mais sobre a minha posição sobre esse papel e também o que eu acho na visão de longo prazo desse ativo. Então, se você quer saber um pouquinho mais, fica aqui com a gente que vai ser super bacana esse vídeo. Vou apresentar para vocês a companhia, explicar um pouco mais sobre os destaques dela, também vou entrar mais a fundo na questão das concessões e no final vou explicar um pouquinho mais sobre os números da companhia. Então fica até o final do vídeo que vai ser super bacana entender um pouquinho mais se vale a pena ou não uma tese de investimento na Transmissão Paulista. A CETIP é a maior empresa privada de transmissão do setor elétrico brasileiro. Por meio de suas atividades e subsidiárias, a companhia está presente em 17 estados do país e é responsável por aproximadamente 33% de toda a emissão elétrica do Brasil. Além disso, quase 95% de toda a transmissão elétrica do estado de São Paulo, que tem um peso enorme no PIB brasileiro, a CETIP é responsável por essa transmissão. Então, só com essas informações a gente vê a importância dessa empresa no cenário nacional. Vou trazer para vocês aqui um gráfico demonstrando a presença importantíssima dessa companhia na matriz energética brasileira. Como vocês podem ver, a companhia tem uma presença gigante na parte sudeste e sul do país. Ela já é muito consolidada, principalmente na região sudeste e sul, aumentando as suas operações também na região nordeste, principalmente com novas linhas de transmissão e também por novas subsidiárias. Então a gente vê que a companhia ela é super consolidada em regiões onde tem mais população e aos poucos ela está investindo mais, principalmente em questão de subsidiárias e também em entrada de novas linhas para a transmissão de energia elétrica. Trago para vocês aqui um pouquinho dos destaques da companhia. Primeiro, é uma companhia com forte geração de caixa, isso faz muito sentido principalmente para quem investe a longo prazo e para quem é um holder, de ter empresas que têm mais previsibilidade de caixa e também sem muito risco de demanda. Então a gente vê a companhia com baixo risco de demanda e um baixo risco de default. A companhia também historicamente é uma pagadora de dividendos, com payout mínimo de 75% do lucro líquido regulatório, isso é lei. E também a companhia é um benchmark de referência de qualidade dentro desse setor. Também a gente vê pontos de crescimento, assim como eu já falei da presença dela, ou seja, oportunidades em projetos de reforço e melhorias. Também a parte de aquisição, a companhia ela tem um olhar muito apurado para fazer aquisições dentro do setor. Também historicamente uma rentabilidade comprovada de resultados, também um investment grade pela Fitch no rating AAA, o que demonstra uma capacidade muito interessante de geração de valor e de resultados, e também a companhia está sendo negociada a um valuation super atrativo. Além disso, trago para vocês aqui alguns pontos que eu achei super importante na análise e que corroboram muito com a tese de investimento da Transmissão Paulista. O primeiro deles é um crescimento com geração de valor sustentável, ou seja, a companhia está fazendo parte de novos leilões e também adquirindo subsidiárias menores regionais do país. O segundo é que a companhia está fazendo novos investimentos em negócios de energia, ou seja, acesso à rede básica e também investimentos em real estate, investimentos em imóveis que tendem a se valorizar muito em relação a esses pontos de energia. Terceiro, que a companhia está olhando com muito cuidado é a gestão dos ativos existentes, principalmente pela revisão da tarifa periódica de energia, que ela acompanha muito de perto e isso influencia diretamente na receita dela, além da busca de excelência e eficiência operacional. Revisão de todos os processos, revisão dos ativos já existentes, vendo o que rende mais, o que rende menos, principalmente para a companhia conseguir trazer novos patamares de EBITDA e de lucro líquido. Quando a gente fala de setor elétrico brasileiro, não tem como não falar de concessões. Então vou apresentar para vocês um pouquinho mais delas, explicar como a Transmissão Paulista está inserida nas concessões brasileiras e como funciona esse processo dentro da companhia. As concessões que compõem o mercado de transmissão no Brasil são divididos em três categorias. Anteriores a 1998, concessões entre 1999 e novembro de 2006 e concessões após novembro de 2006. Vou explicar mais a fundo para vocês um pouquinho sobre as três opções. A primeira delas são as concessões anteriores a 1998 e elas têm três pontos em especial. A receita anual ela é corrigida anualmente pelo IPCA, os contratos eles foram renovados em 2013, além de uma revisão tarifária a cada 5 anos. Importante frisar que a CETIP tem 73% da receita dela vinculada a esse tipo de concessão.
A segunda que eu trago para vocês aqui são as concessões entre 1999 e novembro de 2006. Nesse caso, a receita ela é corrigida anualmente pelo IGPM. A gente vê também uma redução da receita contratual em 50% no 16º ano de operação. Também não há revisão tarifária e uma revisão de reforços e melhorias a partir de julho de 2019 a cada 5 anos. Como a gente pode ver, nesse segundo caso, as vantagens operacionais da companhia são muito mais baixas. Porém, ela só tem 1% da receita da operação dela vinculada a esse tipo de concessão. O terceiro caso que eu trago aqui para vocês são as concessões após novembro de 2006. O que a gente vê nesse caso? A receita volta novamente a ser corrigida pelo IPCA, contratos de 30 anos com 3 revisões tarifárias, principalmente vinculado ao custo de funding que essas companhias têm, e também uma revisão de reforços e melhorias a cada 5 anos. A companhia ela possui 13% da sua receita em operação vinculada a esse tipo de concessão, além de mais 13% em construção de novas linhas que vão entrar nesse formato de concessão. Então eu expliquei para vocês aqui os 3 tipos de concessão do mercado de transmissão brasileiro. Falando um pouquinho mais das receitas das transmissoras, ela é conhecida como RAP, Receita Anual Permitida, e elas são definidas por resoluções homologatórias pela ANEEL. A ANEEL é o órgão regulatório de energia no país. E a ANEEL divulga anualmente esses relatórios com as revisões tarifárias. E dentro desse relatório, ela estabelece a receita para os próximos 12 meses, corrigida pela inflação. Agora, vou trazer para vocês aqui um pouquinho da distribuição do capital da companhia. Vamos lá. Das ações da companhia, cerca de 53% estão em poder de investidores nacionais e 47% pertencem a investidores estrangeiros. A gente tem uma participação muito grande de investidores da Colômbia, além de investidores dos Estados Unidos e da Europa. Ou seja, a gente tem muito capital estrangeiro investido na transmissão paulista. Aproveito para trazer para vocês também um pouquinho mais dos números da companhia. Hoje a companhia negocia a uma relação preço-lucro de 7,9. E o que é isso? Representa quantas vezes a empresa vale em relação ao seu lucro líquido anual. Também a companhia tem uma composição de dividend yield de 6,1%, o que é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. E os dividend yield é a relação entre os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses e é sobre a cotação atual. Também a companhia tem um payout de 39%. E o que é payout? É a relação entre os dividendos distribuídos por ação nos últimos 12 meses e o lucro por ação nos últimos 12 meses, ou seja, representa a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de proventos. A companhia também negocia a uma relação dívida líquida EBITDA de 0,76. Isso é um baixíssimo endividamento, principalmente se a gente for falar no setor elétrico, que é um setor historicamente com uma relação dívida líquida um pouquinho maior, perto de 2,5. Então a companhia ela tem realmente um baixo endividamento. E a definição da dívida líquida sobre EBITDA é uma dívida líquida atual, ou seja, dívida bruta menos caixa em relação ao lucro operacional, que a gente chama de EBITDA dos últimos 12 meses. Então a gente vê que são pontos importantíssimos e a companhia ela está, em tese, uma relação preço-lucro de 7,9. É uma relação boa, a companhia também paga um yield de 6,1%, o que é super interessante nos níveis atuais de pagamento de dividendos, além do payout de 39% e uma relação dívida líquida EBITDA de 0,76, que é super interessante. Entrando mais a fundo na questão da receita da companhia, a gente vê uma previsão de faturamento de receita entre 2020 e 2021 de 3,1 bilhões de reais. E o que a gente nota nesses pontos? A companhia ela vai conseguir aumentar drasticamente o seu faturamento, perto de 20%, por 3 pontos em especiais: correção monetária, também a entrada em operação de novos projetos, além de efeitos da revisão tarifária periódica. Então, o desafio da companhia é conseguir trazer esses 3 pontos, principalmente a entrada em operação de novos projetos, para conseguir chegar ao patamar previsto de 3,1 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia da força dessa companhia, trago para vocês aqui gráficos em relação ao EBITDA. A gente pode ver na última linha que a companhia possui uma margem EBITDA ajustada perto de 80% nos últimos trimestres.
isso só corrobora com a força que a companhia tem de geração de valor e de trazer resultados para os acionistas. Também trago para vocês aqui a companhia vem operando a melhores patamares de lucro líquido, e esse lucro líquido de 1,6 bilhões de reais nos primeiros 9 meses de 2020 foi impulsionado principalmente pelo melhor EBITDA que eu passei anteriormente e também o resultado financeiro da companhia. Um ponto super importante que eu gosto de olhar também nas empresas de energia do setor elétrico é em relação à dívida bruta e também ao cronograma de amortização, principalmente porque essas são companhias mais endividadas, é um setor que historicamente ele opera a níveis altos de endividamento e eu gosto muito de olhar o cronograma de amortização. A gente pode ver que grande parte do cronograma da Transmissão Paulista está para o longo prazo, o que é algo super importante para ela fazer frente às novas operações e também às novas linhas que serão incorporadas nos próximos 2 anos. Então, pessoal, passei para vocês aqui uma apresentação sobre a Transmissão Paulista. Apresentei ela para vocês, trouxe também alguns pontos sobre as concessões no Brasil, falei um pouco mais sobre as receitas da companhia e também os múltiplos que ela opera. De fato, ela é uma empresa que opera com uma operação sem muito risco de demanda, que ela tem uma forte geração de caixa e também uma previsibilidade. Muitos investidores gostam dessa previsibilidade, principalmente pela questão de dividendos e também por uma certa segurança nos investimentos. A gente sabe quando se tratando de renda variável, não existe nada seguro, porém é uma companhia que ela tem um histórico comprovado de geração de receita e também das suas atividades, com certeza não vai cair a demanda 30% a 40% nas variações do trimestre. Então, de certa forma, é uma empresa que é muito procurada para investidores de longo prazo, até para fazer parte da companhia e também para receber os dividendos. Eu não tenho posição ainda na Transmissão Paulista, muito provavelmente que eu vá montar alguma posição nela nos próximos aportes, até porque a companhia está negociando a níveis interessantes, tanto de relação preço-lucro quanto de endividamento. Isso é uma coisa que me atrai bastante nos meus aportes. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e também, se te ajudou, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Isso é super importante para receber o conteúdo em primeira mão. Vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo!